Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal Leitor Noturno. No vídeo de hoje nós não vamos falar sobre um livro, e sim sobre uma editora, então se liga aí. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e me siga lá no @Leitor Noturno no Instagram, porque eu falo de livros por lá quase todo dia. Fazia tempo que a gente não aparecia por aqui, porque fui viajar, achei até que ia conseguir postar vídeos, mas não rolou, mas agora estamos de volta, vamos ter um vídeo por semana aqui, vou tentar fazer mais aqueles vídeos curtinhos também para postar nos Reels aqui do YouTube, então vamos ter bastante conteúdo. O vídeo de hoje eu já tinha gravado uma vez até antes da viagem, não consegui postar, porque não tinha internet direito para postar, e já faz muito tempo que eu quero falar sobre essa editora, uma editora que eu tenho um enorme carinho e que possivelmente você ainda não conheça. Eu tô falando da AVEC. A AVEC é uma editora aqui de Porto Alegre que lança só escritores estupendos. Cara, é impressionante, assim, é uma editora que tu pega o livro, tu sabe que a curadoria que foi feita pelo editor dela, pelo principal responsável, que é o Arthur, para escolher aquele autor para ser lançado é porque é muito bom mesmo e passou pela mão de alguém que sabe analisar a literatura de um jeito único. Um exemplo disso é que até a própria Cláudia Lemes, uma das deusas do suspense nacional, já saiu pela AVEC e teve contos publicados, seu último livro foi lançado pela AVEC, então dá pra gente ter um embasamento legal de como trabalha essa editora. E ela não é a única mulher que eu admiro demais e que tem seus livros lançados pela AVEC. Outro nome muito forte da AVEC é a Izzy Artagão, que chegou ano passado com este livro aqui, chamado Segredos Enterrados Dispensam Cover. E aí a gente olha esse título e já pensa, meu Deus, o que pode ter atrás desse livro? E tem muita coisa boa. É mais uma escritora de muita qualidade que sabe empregar as características literárias, ter a sua mão pesada para escrever cena, fazendo tudo isso dentro daquelas regras, talvez, que o bom livro precisa ter para a gente ver e olhar e dizer, realmente esse escritor aqui é genial. E todo o cartel da AVEC é feito de escritores geniais dos mais diversos estilos. Eles têm escritores de ficção científica, tem de terror, tem as gurias do suspense, tem clássicos que estão sendo lançados agora, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês. Ano passado eu já li alguns livros da AVEC, recebi alguns deles, agora esse ano a gente tem uma parceria formal com eles, tenho recebido todos os livros, mas eu já venho acompanhando a AVEC há muitos anos. É muito comum eles lançarem esses livros de contos aqui, com escritores da América Latina, alguns brasileiros desconhecidos e que vão colocando seu trabalho ali para a gente ler de uma forma rápida em livros pequenininhos e que não são caros. Aliás, todos os livros da AVEC estão disponíveis no Kindle Unlimited também, então você pode ter acesso a eles com uma facilidade imensa. Ano passado, o primeiro livro que eu li da AVEC foi Daniel Toneto, que é um advogado aqui do Rio Grande do Sul, chamado A Cor que Nos Separa, e que vai contar um pouco da história do Rio Grande do Sul envolvida na escravidão. Achei bem interessante o livro, mas não foi nem de perto o que eu mais gostei da editora. Depois eu fui ler sim o livro da Izzy Artagão, que foi um dos melhores do ano, e daqui a pouquinho mais a gente já vem com os melhores do ano em vídeo aqui para vocês também. E que esse sim é pesado, trata de assuntos bem polêmicos, bem difíceis de lidar, mas que tem um enredo, uma história simplesmente fabulosa. É um daqueles livros que não tem erro, não tem como alguém não gostar. Depois disso eu fui ler esse livro aqui, ó, só pelo título dele, Alguém em Guernica Olha Pra Mim. E eu digo que foi só por causa do título, porque realmente foi a única coisa que me despertou olhar para ele, porque eu gosto muito da história de Guernica. Não a do quadro do Pablo Picasso, que tem a ver com a Guerra de Guernica, uma guerra que aconteceu na Espanha e que me chama muito a atenção. Já li vários livros sobre isso. Esse livro em questão é um livro de contos, onde até o conto que dá título para esse livro eu gostei, mas não foi o melhor dos contos do livro. Eu gostei demais dos outros contos, mistura um pouco de suspense, um pouco de história, achei tão fabuloso assim que entrou também entre os meus livros de contos favoritos. E aí entra o que eu tava falando para vocês de saber escolher o escritor. Cara, a Ariane Saltores é simplesmente magnífica escrevendo terror. A maneira como ela constrói as cenas, como ela ambienta, como ela dá vida para os personagens em O Circo das Lembranças Esquecidas é
fantástico, cara. A gente tem um circo onde coisas acontecem lá, temos pessoas que querem descobrir por que que aquilo está acontecendo, se realmente tem alguma coisa a ver com o circo, e aí a gente tem o circo quase que como um personagem, porque ele é tão ambientado, tem tantas informações sobre ele, sobre as coisas do passado que aconteciam lá, que ele se torna um personagem da história, é uma luta de quem está indo lá descobrir o circo, contra o próprio circo, ou contra aquela história toda, um terror fenomenal, muito, muito, muito bem escrito. Esses foram os livros que eu li ano passado da AVEC. Agora, esse ano, já começou com o Tiro, Porrada e Bomba também, porque eu comecei a ler o novo livro do Duda Falcão, que é um escritor de contos aqui do Rio Grande do Sul, e cara, eu conheço o Duda nos primórdios do Leitor Noturno, fiz entrevista com ele e tudo mais, é um escritorzaço também, e ele tem uma pegada de que tem muito Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft dentro da mão dele, dentro da forma como ele escreve. E ele faz contos que vão se repetindo, assim, né? A gente tem um conto no livro e aquele conto volta a aparecer a parte 2 dele em outro livro. São contos curtinhos, contos com começo, meio e fim, então eu sempre compro os livros dele, porque o personagem que apareceu em um conto, muito provavelmente vai aparecer no outro livro dele, em um novo conto, continuando aquela história. E para mim isso em contos é algo estupendo, assim, é a melhor forma de se ler contos, de se fazer contos, é a melhor forma que eu encontro. Isso é uma coisa que o Clive Barker faz bastante nos livros dele, então, cara, isso é muito, muito genial para mim, e tem toda a pegada do Lovecraft, toda a pegada do Poe, um terror bem profundo mesmo, e que é difícil de a gente encontrar em escritores nacionais. E aí eu falei de terror, falei de suspense, e tem um cara que une terror, suspense e ficção científica com a melhor personagem feminina atualmente da literatura para mim, que é a January Purcell, que é uma... Eu vou até ver como se fala, porque é complicado. É uma oneironauta. O que é uma oneironauta? Eu também não sabia antes de ler a série O Torneio das Sombras, que vai falar sobre uma garota que viaja através dos sonhos, e dentro dos sonhos dela ela tem que salvar vidas, matar pessoas, escolher em quem ela vai acreditar e deixar de acreditar. Uma série estupenda do escritor Fábio Fernandes. E cara, é mais um escritor que sabe construir tudo isso, todos os detalhes de ficção científica, todo detalhe de ambientação. É uma história super complicada, tipo assim, como ela descobre que é uma oneironauta, como ela sabe que ela viaja entre os sonhos, que aqueles sonhos dela são reais, ela quer isso, ela não quer, tudo isso é explicado dentro do livro. Agora tá saindo o segundo volume da história e eu já não vejo a hora de pegar ele e ler, porque é fabuloso, a gente torce muito por ela, é uma história muito louca, mas que acaba fazendo muito sentido, então é mais um livro estupendo da editora. Agora, não é porque todos os escritores são bons e têm uma qualidade imensa na escrita que a gente vai gostar de todos os livros que a editora lança também. Um dos livros que eu li no começo do ano se chama Foda-se, bem assim, vou deixar a capa aqui para vocês, bem bonita inclusive, e eu não gostei nem um pouco, foi um dos piores livros que eu li no começo desse ano. Agora tem um outro ponto. Eu não gostei porque aquele livro não era para mim, não é o meu estilo de leitura. Vai falar muito palavrão, vai ter muita coisa escatológica, assim, e isso é uma coisa que não me pega na leitura. Mas dá pra gente ver aonde esse escritor quer chegar, quem ele quer atingir, como ele quer atingir, as coisas que ele quer provocar no leitor, e ele consegue provocar isso dentro de toda a qualidade que ele tem. Então, mesmo assim, mesmo eu não gostando nem um pouco do livro, é um livro que eu dei nota 2, por exemplo, eu consigo ver a baita qualidade que esse cara tem ao escrever. Eu consigo ver a baita qualidade que o Flávio Carras tem para fazer esse livro, tudo que ele precisou para ter essa construção, e é um livro interessante dentro desse modo e que vai agradar muita gente também. Eu tenho um sonho muito grande de um dia lançar um dos meus livros pela AVEC, eu acho que seria uma grande realização, principalmente porque eu sei que tem essa curadoria tão aguçada. Acho que eu ainda não estou no ponto de sair pela AVEC, acho que falta ainda um pouquinho de coisa para mim, porque a qualidade desses escritores que eu citei aqui é extremamente absurda, e tenham certeza, entrem lá no site da AVEC, inclusive está abertinho aqui no meu computador, entrem na Amazon, o Kindle Unlimited, todos os livros estão disponíveis lá,
e tenha certeza de que você vai estar lendo um livro bem escrito. Você pode até não gostar da história, mas aquele livro ali tem uma qualidade de escrita estupenda, porque ele é muito bem escolhido, e é difícil de a gente ver isso no mercado editorial brasileiro, tá? As outras editoras se importam muito mais com a quantidade de livros que são possíveis de vender, se aquele cara fez sucesso nos Estados Unidos ou não, e aí acabam colocando muita porcaria dentro das livrarias, tá? Mas tá aí, cara, fica a dica para vocês, a dica de uma editora, entrem lá. Então entrem lá no site, vão lá, tenho a certeza de que vocês estarão escolhendo um livro de qualidade absurda, mesmo que porventura não vá ser o seu favorito ou que por algum motivo você não vá gostar dele. E eu, inclusive, já tenho o meu próximo escolhido, e é este aqui, ó, Queime, da Gabriela Leão, mais uma história muito interessante. Vou para ele sem nem ler a sinopse, sem nem saber direito do que se trata, mas tendo a certeza de que vai ter muita qualidade na escrita dessa obra e talvez em breve apareça aqui para falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, voltaremos e agora sim, até semana que vem.